Bem-vindo ao workshop online Como Planear o Seu Jardim, 8 passos para o seu jardim de sonho. Portanto, vamos começar a falar um bocadinho sobre o que é o planear o seu jardim, como é que é implementar os conceitos do Garden Design ao planear um espaço. Portanto, aprender a criar o seu jardim ideal pode ser uma opção para aqueles que não só, ou por questões de budget, ou porque sentem-se completamente capazes de planear o seu próprio espaço, não querem contratar um paisagista ou outro tipo de serviço, outro tipo de designer para planear o seu espaço. Portanto, se sente capaz, se é uma coisa que gosta, se gosta de plantas, se acha que tem capacidades, mas precisa de um guião, de um passo a passo, vá lá, de como planear, de por onde começar, etc. Este workshop é ideal para além do curso, claro, que vamos apresentar no final. Portanto, é uma questão, pode ser não só uma questão de orçamentos, pode ser mesmo uma questão de querer ter o seu cunho pessoal ao planear um espaço. Portanto, ao invés de contratar um profissional, o que se vai fazer é criar um passo a passo que vamos começar a projetar, para começar a projetar o nosso jardim de sonho. Portanto, criar um espaço único e original, que será ainda mais especial porque é pensado por si, não é? E pela sua família. E claro que também ajuda, se gostar de plantas e de meter as mãos na massa, vá lá, de jardinagem, etc. Portanto, é importante também ter-se este gosto por plantas e por estar cá fora, fazer os trabalhos, ter de alguma forma, gostar de fazer trabalhos manuais. Para que isto seja bem sucedido, lá está, precisamos de um guião que irá ajudar também a realizar este sonho, não é? De ter o seu próprio jardim, e é isto que vamos abordar neste workshop. Portanto, quem sou eu? Alguns de vocês já me podem conhecer por causa da revista Tudo sobre Jardins, que sou responsável tenho a responsabilidade editorial da revista. Eu também tenho o meu próprio ateliê. E mais recentemente, em 2018, eu criei a plataforma Garden Design Tools, onde eu tenho cursos em inglês, portanto, para outros profissionais, nomeadamente em SketchUp, Lumion e Twinmotion. Portanto, estes são cursos de modelagem 3D e de rendering. Parte desta plataforma também é a disciplina Garden Design, onde vamos ter os cursos em português, que já começámos com o curso Garden Design no seu jardim, portanto, que é ajudar o privado, quem tem o seu próprio espaço, vá lá, seja um jardim ou um terraço, a planear o seu jardim. No final deste workshop, iremos apresentar o tal curso online que temos já disponível e que explora estes conceitos, os conceitos que vamos agora abordar neste workshop, que explora estes conceitos em mais profundidade, ok? Portanto, passo número 1, o sonho. O que é para si o seu jardim ideal? É aqui que temos que procurar inspirações, nomeadamente eu aqui queria destacar o Instagram e mais ainda o Pinterest. São espaços ideais para quando se procura inspirações para planear o seu espaço. Portanto, eu utilizo o Pinterest imenso, porque dá para criar diferentes boards, portanto, temáticos. Imagino que vamos ter que criar um board só de pavimentos, um board só de inspirações gerais, um board só para vedações, por exemplo, etc. E começamos aqui a ter algumas ideias do que é que queremos para o nosso espaço. Portanto, no fundo, vamos criar um mood board para o nosso jardim e vamos utilizar o Pinterest como uma rede social para isto. E depois também pode convidar os outros membros da família a porem as suas próprias imagens, o que é que gostam, o que é que não gostam, até de plantas também. Ao mesmo tempo, vá lá que fazemos as recolhas de materiais, designs que gostamos, portanto, vemos trabalhos de designers que podem ser interessantes. Isto tem uma série desde livros a revistas, há uma série de fontes onde se podemos inspirar. Claro está que temos que ter sempre em mente já algumas questões do nosso espaço. Portanto, nomeadamente, não vamos, se calhar, ter um jardim muito exótico ou tropical, num espaço que é muito seco e que não temos grandes recursos hídricos. Portanto, ao mesmo tempo que procura inspiração e que podemos dar largas à imaginação aqui do que é que queremos para o nosso espaço, temos que ter portanto, temos que ter aqui no nosso segmento também que temos que ter um bocadinho cientes da realidade e das limitações ou não do nosso clima, etc. Portanto, estas questões têm sempre presentes que seja um espaço execuível de se executar. Portanto, não vamos começar aqui a pôr coisas completamente, seja a nível de budget, seja a nível de escolha de plantas, que não sejam depois possíveis de executar na realidade. Portanto, é ideal tanto o Pinterest como o Instagram,
começar-se a recolher imagens, ok? Diferentes espaços que quer criar. Portanto, o que é que quer no seu jardim? Que espaço é que gostava de ter? Em termos de espaço para refeições, um espaço para estar, vai ter piscina ou não? Às vezes, por exemplo, em vez de pensarmos em piscina, porque não pensar num chuveiro de exterior, que é muito mais prático de se implementar e é giríssimo para às vezes quem tem crianças, etc. Portanto, vamos aqui, esta é a altura de recolher tudo o que você gosta de inspirações de cores, até de texturas. Portanto, pode ser imagens abstratas também de cores ou texturas que gosta. A ideia é, portanto, eu também sugiro ter um sketchbook, apesar de muito desta recolha de informações pode ser feita de forma digital, ajuda a ter um sketchbook para colecionar também algumas coisas ou tomar notas de algumas coisas. A ideia aqui é começar a criar o que é que será o ambiente que queremos criar. E depois começar aqui a fazer também algumas escolhas, ok? Portanto, temos uma série de imagens e vamos ter que depois limitar e escolher para formar um conceito único do que é que será o fio condutor de todo o projeto para o jardim. Portanto, não vamos ter uma panóplia, não fica um mundo diverso, não é? Fica uma mixelândia de coisas e de ideias. Vamos começar a fasear, por exemplo, a escolher as imagens que irão criar o conceito de jardim. Portanto, eu sugiro muito que vejam também alguns livros de designers, e procurem ver como é que eles com os materiais, com as plantas, como é que tudo se conjuga, como é que todos eles fazem parte de um conceito único. Portanto, o mais fácil, se calhar, de perceberem muito é o estilo mediterrâneo, não é? Onde temos aquelas plantas verdes secos, como as artemísias, por exemplo, temos as chantelinas, temos depois a brita também, que é um material muito usado em jardins mediterrâneos, jardins secos, vá lá, não é? Portanto, é todo um conceito que nós começamos a ver, e se calhar uma pérgola implementada num desses tipos de jardins será uma pérgola de madeira, portanto, o estilo mais campestre ou rústico, vá lá. Portanto, começamos aqui a ver como é que um conceito no jardim, não é? Vai depois ser o fio condutor para a escolha de materiais, para a escolha de plantas, etc. E de como é que vamos implementar esse espaço. Portanto, é muito importante que tenham aqui um conceito forte de início, porque é esse conceito forte que se vai servir, portanto, quando, por exemplo, estiverem a pensar num pavimento, não é? Se calhar vão pensar, epá, eu gosto muito deste tipo de pavimento, mas se está ou não de acordo com o conceito inicial. Portanto, vamos sempre ao conceito inicial que escolhemos para o nosso espaço, como é que como é que este tipo de material deste pavimento se vai incorporar nesse conceito ou não. Portanto, se é algo que não está de acordo com o conceito inicial, aí claro que vamos logo descartar esse pavimento e vamos procurar outro que seja mais ao encontro. Claro está, há muitas escolhas, há muitos materiais, portanto, isto é uma maneira de não nos perdermos depois nas nossas escolhas, seja a nível de plantas, materiais ou estruturas, claro. Portanto, desde livros a revistas, a redes sociais, há uma série de informação que se pode aceder, claro que os livros não, mas muitas outras de forma gratuita, na internet, claro, não é? No PDF final que eu irei enviar para todos os inscritos na nossa mailing list, então, algumas sugestões de leitura, para além dos checklists e isso, de forma gratuita que eu vos vou enviar, ok? Portanto, passo número 2. Este é o terreno. Este é a análise do que existe, do que é que nós temos, das nossas limitações ou não a nível de terreno. Aqui eu queria, só chamar a atenção que se for um terreno com diferentes cotas, um grande diferencial de cotas, eu quero dizer um terreno ou muito inclinado, ou com vários, bastante acidentado a nível terreno, eu sugiro que se faça um levantamento topográfico, ok? Portanto, que contratem um topógrafo para ir analisar e para fazer o mapeamento do terreno. Isto é importante, principalmente se for preciso muro de contenção de terras, ok? É muito importante tudo que seja movimentos de terras, de contenção, etc., que seja realmente analisado por profissionais e até uma questão de segurança, ok?
Neste segundo passo, começamos a analisar o terreno ou o terraço. Convém ter uma maneira visual de registar, seja à mão, portanto, imaginem que já tem uma planta de implantação da vossa moradia, do vosso terreno. Podem, com papel vegetal, começar a anotar coisas por cima dessa planta, ok? Portanto, é bom ser um exercício que seja bastante gráfico, portanto, que seja fácil, com simbolismos, que seja fácil de visualizar. Portanto, aqui vamos anotar coisas como, por exemplo, os ventos, pontos de água, pontos de luz, espaços, por exemplo, onde há alagamento. Nós sabemos que durante o inverno há alagamento, são coisas a resolverem. Várias questões a nível de desafios que vamos ter que enfrentar e estes são os primeiros a atacar. Portanto, quando vamos fazer depois mais tarde a lista de prioridade a nível de trabalhos, os desafios, os problemas do terreno existente são sempre aqueles primeiros que vamos ter que abordar. Portanto, outra questão também aqui, que se vai anotar aqui, é as vistas desejadas e as vistas indesejadas, os ventos predominantes. Portanto, se estamos a planear em ter uma zona de estar e se é uma zona que fica num túnel de vento, por exemplo, claro está que isto vai ser incompatível, ou vamos ter que fazer alguma coisa a nível de estruturas para ter aqui uma proteção. Portanto, estes pontos, as zonas de sombra, as zonas mais solarengas, portanto, vão já começar só com a análise do terreno existente e das condições que temos no terreno e também da qualidade do solo, vão já limitar muito ou vão já ajudar a criar, vá lá, o nosso jardim, o nosso design, não é? Portanto, conforme estes limites, não estamos a trabalhar numa tela em branco. Portanto, já temos que resolver uma série de desafios, uma série de questões, não é? Portanto, já vão limitar e já vão começar a desenhar, vá lá, o nosso jardim. Portanto, muito importante. Durante o curso falo da versão SketchUp Web. É uma aplicação que eu gosto de trabalhar a nível. Eu utilizo a versão Pro, claro, mas também podem fazer todo este trabalho à mão. O importante é que seja à escala, ok? Que realmente, se há uma grande diferença de cotas, que tenham mesmo um estudo topográfico, que vão mandar um fecheiro CAT e um PDF. Que podem imprimir e, portanto, que trabalhem sempre à escala, ok? Para que possam ser coisas depois execuíveis, portanto, para que as vossas ideias depois sejam facilmente transportadas para o terreno real, não é? Portanto, e começam aqui também a ter uma noção das áreas disponíveis. Pontos de água, condições de solo, possibilidades de colocar um sistema de rega, por exemplo, são tudo coisas importantes para ter, nesta altura, uma ideia realista do nosso terreno. E claro, é assim, qualquer caso de dúvida, se for um terreno que é muito grande, se lá está a diferença de cotas, se tiver problemas grandes que têm que resolver a nível de vizinhança, contratem sempre um profissional, seja um topógrafo, seja um engenheiro, seja um arquiteto, contratem sempre alguém e não se esqueçam de que há algumas ideias mais tarde que vocês possam querer executar, que podem ter que precisar de licença, nomeadamente tudo o que seja com vizinhos, muros, etc., ou estruturas. Portanto, tenham esta situação também em mente. Aqui, por exemplo, um estudo topográfico, uma análise do terreno pode ser uma coisa bastante simples. Isto está em inglês, mas vocês conseguem perceber que a nível de gráficos é só uma questão de termos um plano à escala, com a topografia do terreno, temos aqui as cotas, as diferentes níveis topográficos do terreno, e depois temos aqui umas zonas só com lápis de cor, por exemplo, que vocês podem fazer anotações. Ok, isto como é que é normalmente a circulação no jardim, árvores existentes que estão, por exemplo, e que querem ficar e que querem permanecer, zonas de visualização, que, por exemplo, se imaginem que têm uma grande invasão de privacidade de uma parte dos vizinhos, podemos ali ter alguma estrutura ou só com vegetação criar ali uma zona para mais privacidade. Portanto, tudo isto será pontos a anotar neste estudo do terreno existente, ok? Claro está que depois também a nível do solo, a qualidade do solo, zonas com que será com mais pedra, que será bastante difícil, por exemplo, aí implementarmos alguns canteiros ou algum tipo de
de plantações, também tomar nota disso. Portanto, começamos a ver como é que se irá limitar também a nossa execução, a nossa implementação. Claro está, convém ter sempre a casa referenciada, zonas onde está, por exemplo, as janelas da sala de estar, será uma zona mais premium, vá lá, portanto, normalmente nós temos perto das zonas da sala de estar uma zona de estar cá fora e normalmente nas cozinhas também temos um espaço ou de churrasco ou de zonas de refeições no exterior, não é? Portanto, ter bastante em mente como é que é a relação entre a casa e o jardim. Claro, está sendo este um espaço vosso, vocês, isto vai ser quase como bastante natural este tipo de escolha, porque vocês já sabem onde é que normalmente gostam mais de estar, onde é que normalmente têm as refeições de exterior, portanto isto será uma escolha bastante natural, este tipo de informação. O terceiro passo, a análise e design. Portanto, isto é o espaço dedicado à análise dos dados recolhidos anteriormente. Portanto, muitas vezes o design de um jardim tem muito mais a ver com a resolução de desafios do que propriamente nós começarmos a querer implementar um conceito e uma coisa que vemos de um designer conhecido. Portanto, os desafios que o terreno apresenta normalmente já vão ditar muito do que vamos implementar no jardim a nível de design e layout. Mas podemos tornar estes desafios em algo positivo, portanto, eles vão-nos quase ser um fio já condutor do que é que vai ser o nosso jardim. Portanto, os pontos mais fracos do jardim obrigam-nos a ser mais criativos e mais engenhosos como pensar em soluções para eles. Se no passo anterior fizemos todo um levantamento em papel, nesta fase podemos utilizar, por exemplo, papel vegetal já por cima desses dados para começar a delinear as diferentes zonas. Portanto, nós vamos começar aqui, vamos ter uma lista de zonas que queremos criar, portanto, um espaço para crianças, um espaço para estar mais sossegado, por exemplo, ou meditação, ou se gostam de fazer yoga no exterior, etc. Um espaço de refeições, um espaço para jogos. Portanto, vão ter em família, eu acho que isto é importante ser sempre um trabalho em família, vão ter uma lista de vários espaços que querem. Claro que há uns destes espaços que podem ser versáteis e ser não só, não é? Por exemplo, temos um espaço de yoga e podemos ter um espaço de meditação e um espaço para, sei lá, para estarmos mais sossegados. Isto pode ser tudo num, não é? Portanto, começar aqui em família a ver que espaços, isto é importante também para as crianças, porque eu acho que é importante eles sentirem-se incluídos neste processo. Portanto, e como é que vão criar estes diferentes espaços no jardim e com os desafios que têm que superar também. Portanto, e claro está, se dá para tudo, não é? Eu acho que, por exemplo, se temos crianças muito novas, é importante ter em mente que se calhar aqueles brinquedos que nós agora achamos que vamos querer ter e que as casinhas e isso tudo que são muito giros para eles, mas eles muito rapidamente vão, portanto, a caixinha de areia, por exemplo, eles muito rapidamente vão passar essas fases. Portanto, ter uma implementação deste tipo de jogos e este tipo de espaços para crianças que, ok, quando eles passarem esta fase, rapidamente podemos transformar aquele espaço, incluí-lo no resto do jardim, vá lá. Portanto, isto são tudo coisas muito engraçadas. Também as hortas e os pomares, claro, está para aqueles que têm espaços maiores. Mas também pensar como é que é, já começar a analisar como é que é, por exemplo, ok, temos uma horta, temos um pomar, como é que é em relação à maquinaria? Temos acesso, não temos acesso? Começar a pensar na circulação, ok? E se querem que, por exemplo, um corta-relvas maior ou que se tem passagem no jardim, não começarmos a bloquear todas as partes, começarmos a pensar também se queremos ter acesso à maquinaria a certas áreas do jardim, elas têm que lá chegar. Portanto, de começar a pensar também no circuito ao mesmo tempo que começamos a pensar nos diferentes espaços do jardim que queremos criar, começar a pensar como é que vamos lá chegar com corta-relvas ou como é que vamos, portanto, não temos que estar a passar por cima de pavimentos com corta-relvas. Portanto, começar a pensar em zonas de arrumo ou zonas de posicionamento e circuitos que vamos fazer com possíveis maquinarias ou mesmo até só a nível de passeio. Portanto, é começar a planear no jardim, num layout, o percurso que fazemos a pé, por exemplo, ter uns caminhos delineados, podem não ser com pavimento, mas, por exemplo, uma coisa que eu adoro ver é que para quem tem uma zona, por exemplo, de um pomar, imagina que tem uma zona de pomar e por baixo tem apenas um prado florido. Os caminhos delimitados para andar nestas zonas de pomar, por exemplo,
pode ser apenas com o cortar da zona de caminho, um cortar, passar com o corta-relvas mais rente. Portanto, ficamos com o prado e a zona apenas cortada do caminho. Portanto, não tem que ser propriamente com o uso de materiais, ok? Mas é importante ter um caminho delimitado e vai dar um ar também mais bonito ao espaço. Portanto, tudo o que seja arrumos, canelo, portanto, há uma série de, até para estender espaços para estender a roupa. Portanto, isto são tudo questões que é importante ter uma lista, é importante ter uma lista para que isto tudo esteja implementado no nosso projeto, ok? Porque isto são coisas práticas que às vezes podemos não estar logo a pensar nelas, mas são coisas importantes do dia a dia. Portanto, depois, claro está, temos que pensar que as zonas de refeições, por exemplo, vão querer sombra, para não. Que tipo de zona é que é, não é? Se é uma zona que está muito exposta ao sol durante a hora do almoço, por exemplo, criar zonas de sombra é importante. E lá está, vamos sempre voltar ao nosso conceito inicial em tudo o que seja este tipo de escolhas. Portanto, imagina, ok, queremos uma zona de sombra, que tipo de elemento, que tipo de estrutura é que podemos aqui criar que está de acordo com o conceito inicial que temos para o nosso jardim, ok? Seja nos materiais, como nas linhas, nas geometrias, é muito importante. Portanto, e isto vai dar uma unificação toda ao espaço. E claro, não tenham medo, eu acho que às vezes mais fácil, por exemplo, em termos de cores, é mais vezes mais fácil implementar cores num jardim com plantas e com elementos decorativos como almofadas, etc. Mas claro está, por exemplo, podem ter também uma parede com uma cor assim mais forte, fica giro. Mas pronto, começarem a pensar neste tipo de questões, como é que elas estão ligadas ao vosso conceito inicial. Portanto, pensei também num ponto focal, ok? Pensem, quando estão a pensar nos caminhos e como é que estão no vosso jardim, pensar o que é que guia o olhar. O ponto focal pode ser uma peça, pode ser uma planta, pode ser uma árvore. Tem é que ser algo que vocês entrem no espaço e quase que imediatamente vocês são atraídos por aquilo, ok? Portanto, pensem num elemento de água, por exemplo, pensem numa árvore, e como é que, por exemplo, se estão numa sala de estar, imaginem que a vossa sala de estar abre-se e tem umas portagens para o jardim, o que é que vocês veem da vossa sala de estar? Porque o ideal é, se calhar, por exemplo, o ponto focal pode ser perfeitamente uma árvore que, por exemplo, à noite tem um focozinho a iluminar, portanto, que esteja ali, pode ser centrado ou não, portanto, isto é conforme o layout do vosso espaço, mas que guie o olhar, não é? Que o olhar descanse naquele ponto. Portanto, isto é bastante importante pensarem também nestas questões, ok? Portanto, na estética dos percursos, nos envolventes que queremos criar, se por exemplo, se queremos criar espaços, imaginem que têm um jardim ainda bastante grande, imaginem que querem um espaço de reflexão ou meditação e querem que ele esteja um bocadinho mais privado. Isto pode ser criado com estruturas que vão servir por exemplo, com biombos ou algo assim no género que vai servir ali de proteção do resto do jardim, ou com vegetação. Por exemplo, temos uma zona com vegetação mais alta, não muito alta, mas, por exemplo, arbustos um pouco mais altos, que vão criar aí uma zona mais privada do resto do jardim, ok? Portanto, isto são tudo questões que muito interessantes às vezes começarem a analisar outros projetos e outros trabalhos de outros designers, que como vocês vão começar a ver como é que eles delimitam as zonas, como é que eles criam os diferentes quartos lá dentro do jardim. Portanto, claro está, e todas estas ideias podem ser perfeitamente utilizando aplicações como o SketchUp. Então vocês têm o SketchUp Web, que nós falamos durante o curso, que é gratuito, ou à mão, ok? Uma coisa que eu gosto de utilizar e que eu sugiro para quem não tem jeito nenhum ou não quer sequer entrar por questões de software, eu sugiro durante o curso, e durante o curso nós temos assim um tipo de mini workshop inserido só dedicado ao SketchUp, por exemplo, em que vocês criam as linhas do existente, portanto, imaginem muros e arquitetura, imprimem e depois desenham à mão as vossas ideias por cima, ok? Portanto, vocês têm as linhas mais estruturais de layout, vá lá, do existente, e depois podem, à mão,
rabiscar, portanto podem imprimir várias versões e de vários ângulos, não é? Portanto ali o interessante é que vocês conseguem imprimir vários ângulos e começar a ver diferentes perspectivas, como é que a vegetação se pode ali comportar, não é? Portanto, que tipo de ideias é que podem implementar. Isto é uma forma muito prática para quem não tem jeito nenhum, por exemplo, para trabalhar neste tipo de software. Portanto, o quarto passo é o projeto. Lá está. Aqui vamos começar. Até agora foi de análise e design, mas muito em rabiscos, muito bem. Agora vamos começar a assentar melhor as nossas ideias. Portanto, nesta fase compilamos toda e delineamos novamente em papel. Portanto, no fundo, eu quero que vocês imaginem. Imaginem se fosse tudo em papel, não é? Várias camadas. Portanto, têm o mood board é à parte, mas depois tem o levantamento topográfico, a planta de implantação existente e vão começando em papel vegetal, criando as várias layers, não é? E isto vai se transformando, se vocês começarem a ver a transformação do que é, por exemplo, o levantamento topográfico, a planta de implantação, levantamento topográfico, por começar uma layer de estudo do terreno, uma layer de rabiscos, começar a delinear, mas de forma muito abstrata, as diferentes zonas, percursos, etc. E claro, está agora com o projeto começar a delimitar mais as zonas, começar a criar aqui um layout mais específico, mais estruturado. Portanto, e se conseguirem prever isto, imaginarem esta questão das layers, percebem onde é que eu quero chegar com estes diferentes passos. Portanto, delineamos novamente em papel, numa aplicação, claro, o que será o nosso jardim. Os diferentes passos bem delimitados, como as zonas de canteiro, estruturas existentes que vão permanecer, mantêm-se sempre uniformes nestes layers todos, vá lá. E, claro, vamos aqui, árvores a manter também sempre presentes. E o que é que queremos criar de novo? Portanto, pérgolas, estruturas, vamos aqui à escala, isto é importante à escala, ok? Que vai ajudar-nos depois a quantificar realmente estas estruturas, ok? Se não temos uma estrutura à escala, vai ser difícil depois quando queremos pedir um orçamento, ou mesmo mostrar a um profissional as ideias que nós queremos, é importante que tudo esteja à escala, mesmo que depois haja ajustes, claro, mas é importante que as coisas estejam à escala. Portanto, aqui começar a perceber o que é preciso licença, ok? Tudo o que seja, até às vezes pérgolas, por exemplo, pérgolas bioclimáticas, em princípio não será, mas convém informar, ok? Tudo o que seja muito exposto ou num condomínio, quais são as regras do condomínio, está inserido num condomínio, terraço, convém informar tudo o que seja muros, quais são as limitações e o que é que precisam realmente pedir licença. Ok? Isto às vezes são questões que até já estão bastante facilitadas, mas convém informar. E se tem impacto a vossa obra durante a implantação de jardim, eu acho que é de bom gosto também informarem os vossos vizinhos das vossas ideias e do que é que pensam fazer no vosso espaço. Portanto, aqui também começar a pensar quais são as nossas limitações, ok? Portanto, se temos aqui alguma ideia que queremos implementar e que é mesmo uma coisa que nós gostamos imenso, mas às vezes convém pensar, ok, é preciso, porque nós queremos implementar nós próprios, também às vezes pode ser mais caro se não estamos bem a certeza do que é que estamos a fazer, ok? Portanto, eu sugiro que grandes estruturas, claro, pérolas bioclimáticas, teria que ser sempre uma empresa a fazê-lo, mas até outras coisas mais técnicas que contactem um profissional, de frisar que a consultoria também não é de borla, portanto tenham atenção que se não têm, se sabem que não vão contratar e só querem a opinião dele, eu acho que é de bom gosto dizer-lhe, ok, eu sei, e de ser aberto. Portanto, isto é uma coisa que eu estou a pensar implementar, eu próprio, mas gostava da sua opinião. E pagar pela essa consultoria eu acho que é de bom gosto, porque pronto, consultoria eu acho que não é de borla, e se temos um apoio de um profissional, mesmo que seja a só dar algumas ideias, ou ver se a ideia é execuível ou não, eu acho que é de bom gosto abrir o jogo logo à frente, não é? Dizer, olha, eu quero implementar isto eu mesmo, mas gostava da sua opinião, diga-me quanto é que é de 1 hora ou 2 horas de consultoria, por exemplo. Isto é algo que eu acho que vocês podem perfeitamente fazê-lo. Portanto, começar aqui sempre à escala e claro está, como vê aqui, por exemplo, nesta ilustração, pode ser tudo à mão, não tem que ser já em aplicações, não tem que ser
usando grandes softwares, pode ser perfeitamente à mão. Portanto, no quinto passo, materiais e estruturas, voltamos a falar nas estruturas, e aqui lá está, começamos aqui a planear e a quantificar. Portanto, terem atenção às exigências de cada área, as diferentes áreas que criamos, como é que é a nível de pavimentos, como é que se conjugam entre elas, ter estas áreas delimitadas à escala para uma melhor quantificação, ok? Ter ideia de qual é a cota do terreno existente, se temos que subir de cota, se temos que retirar terreno, quantificar também estas alterações a nível de terreno existente, ok? E como é que os novos materiais se conjugam com a envolvência da arquitetura, com o conceito inicial, lá está, aqui vamos ao conceito inicial outra vez, de como é que estas exigências e estas escolhas a nível de materiais e estruturas sempre voltam ao conceito inicial e como é que isto tudo se conjuga com a arquitetura existente. Portanto, pavimentos, estruturas, telas, coberturas de sol, delimitadores de canteiros, estes são apenas alguns elementos que vamos pensar, sem esquecer, claro, em tudo o que é a irrigação, portanto, tudo o que é um mapa de irrigação, as diferentes zonas de irrigação que vamos ter no nosso jardim, gota a gota, aos professores em nível de relevado, portanto, e se será preciso algum tipo de apoio a nível da construção ou não. Portanto, isto é tudo nesta fase, porque é importante quantificarmos tudo estas ideias. Isto agora é a altura em que começamos a fazer um mapa de quantidades, portanto, quantificar tudo o que é ideias e custos e alterações no solo e no terreno existente, ok? Porque mais tarde, por exemplo, imaginem que querem contratar um técnico para um trabalho muito específico, até facilita imenso a nível de orçamento, porque já sabem exatamente, ok, é esta área, é este tipo de pavimento, é estes metros quadrados, estes metros cúbicos de terreno que têm que sair, tudo isso, ok? Portanto, ajuda imenso também quando vão contratar alguém. E claro está, portanto, sempre com base no conceito inicial. Portanto, por exemplo, caso queiram implementar uma pérgola ou construir uma piscina, principalmente em meios, em tipos de pavimento, por exemplo, tenham atenção que se vivem num meio urbanizado, bastante urbanizado, vivem na cidade, há percentagens de permeabilidade e impermeabilidade do solo que têm que estarem conforme com a autoridade local, ok? Às vezes pode ser 50-50, portanto 50% tem que permanecer permeável, portanto isto tem a ver com a questão das inundações, etc. E é sempre importante pensarem como é que a água se comporta no vosso terreno. Não podem e não devem de qualquer forma impermeabilizar todo o terreno e depois para onde é que a água vai. Portanto, pensar no escoamento da água, na permeabilização da água no terreno é muito importante, ok? Existe a escolha de pavimentos, por exemplo, nos jardins mediterrâneos, a escolha da brita, por exemplo, é um pavimento permeável, eu gosto muito, e fica bonito, portanto, pode ficar bastante bonito, principalmente se é bem compactado, etc. Se as camadas inerentes à colocação da brita são bem feitas. Portanto, há escolhas que podem ser feitas a nível de escolha de pavimentos que sejam permeáveis, ok? Portanto, isto são tudo questões que têm que estar presentes quando estão a pensar e a fazer as escolhas dos pavimentos, etc. Acho que é muito importante. O sexto passo é dedicado às plantas e aos teus de plantações. Portanto, aqui já vão voltar atrás, vão voltar aos vossos boards no Pinterest, de certeza que viram plantas que gostavam. Eu estou sempre a dar exemplos dos jardins mediterrâneos, jardins secos, porque eu acho que é o mais fácil, principalmente se vive em Portugal, de perceber e de ser mais familiar, vá lá, porque são plantas que nós usamos muito já nos nossos jardins. Portanto, aqui existem diversos tipos de plantações, portanto, o Pinterest e os livros vão-vos ajudar muito a perceberem e a começarem a ter quase uma ideia do que é que naturalmente vocês vão perceber, que lavândulas, chantelinas, artemídeas, tudo se conjuga muito perto, por exemplo, os ciprestes ficam lindíssimos, portanto começam a ver o que é que se conjuga mais facilmente e é quase depois uma questão natural. Para além de terem muitos designers e isso que dizem exatamente as espécies que estão a utilizar, portanto o Pinterest está cheio de imagens,
de plantações, por exemplo, em que eles depois numeram, ok? E dizem-vos exatamente as plantas que estão ali. Portanto, é ideal para vocês começarem a perceber que plantas é que se conjugam também no vosso... E claro, de acordo com o clima onde estão. Portanto, outro sítio também que eu sugiro sempre é irem ao vosso Garden Center local. Portanto, são eles melhores que ninguém que sabem o clima local e que vos podem dar um apoio quando vão escolher as plantas, para além de podem, no Garden Center, não é? Ou no viveiro local, começar a, ok, vamos ter esta planta e ali conjugarem as plantas logo nos vasos que eles lá têm e perceberem como é que elas vão se calhar comportar no vosso canteiro e como é que se vão, em termos estéticos, vá lá, não é? Claro está que elas depois vão crescer. Portanto, eu acho que este é um mundo e as redes sociais têm uma série de ferramentas de forma completamente gratuita. Vocês começarem a perceber como é que as plantas se conjugam perfeitamente entre elas. Portanto, e aqui pensar também não só na estrutura da planta, como na cor, na textura, ok? A folhagem é muito importante, ok? E a própria movimento da planta. Portanto, nós temos as agaves, que são uma planta com uma estrutura muito forte, muito estática, ficam lindíssimas com as gramíneas, por exemplo, não é? É o contraste do movimento da gramínea com a agave, que, por exemplo, é muito estática. Portanto, pensem também no movimento. Atenção, para quem é alérgico, as gramíneas podem ser um problema, ok? Mas pronto, e claro está, isto tudo com as exigências climáticas que vocês têm. Portanto, as condições que temos a nível de sol, exposição solar, recursos hídricos, podemos até ter uma mistura de zonas. Por exemplo, se temos uma zona muito fechada, muito sombreada no jardim, claro está que aí também podemos ter um estilo de plantação diferente, não é? E que também pode ser interessante. Por exemplo, podemos criar uma zona completamente diferente do resto do jardim, uma zona mais zen, mais úmida, vá lá, temos assim mais verdes, por exemplo, pode ser interessante. Portanto, podemos ter aqui diferentes abordagens de plantas que queremos escolher e que tornar o jardim mais interessante. A partir do projeto criado, utilizar as áreas de canteiro para criar o plano de plantação. Portanto, aqui, lá está, vamos mais uma vez ter mais uma layer daqueles papéis todos que temos estado a acrescentar durante cada passo, não é? Aqui temos uma layer que é só dedicada às plantas. Portanto, se estão a fazer à mão, papel vegetal, um escantilhão com circunferências, por exemplo, pode representar os diferentes tamanhos das plantas que queremos usar. Portanto, eu punha um crescimento médio da planta e usava o escantilhão à escala, ok? Com essa circunferência que irá representar essa planta e depois, por exemplo, pode colorir cada planta com a sua cor e começar a ter um plano de plantação nos canteiros e como é que se vai ver ali as diferentes plantas e as diferentes cores de cada planta, ok? Portanto, a representação do espaço e que as plantas irão ocupar no jardim, começamos aqui a ter uma visão da área que elas irão ocupar. Portanto, lá está, mais uma vez, o centro de jardinagem local, o viveiro local é o sítio ideal para esclarecer dúvidas. Eu acho que principalmente se vocês depois vão comprar lá as plantas, não é? Porque eles mais do que ninguém sabem os climas e as especificidades locais de onde estão, ok? Portanto, pensem sempre em se têm alguma dúvida, às vezes é mais fácil e mais prático irem sempre ao viveiro ou ao sítio local onde compram plantas. O sétimo passo é um pós, vá lá já, jardim, mas que eu acho que é importante e é muito o garden design, ok? É muito o conceito do garden design, que é o mobiliário e decoração. Eu gosto pessoalmente. Portanto, nós temos alguma dificuldade se está em Portugal. Portanto, às vezes temos a qualidade do mobiliário de exterior é muito opostos, ok? Ou temos muito barato de qualidade baixa, ou temos muito, muito caro, que às vezes é um bocadinho fora do nosso bolso, da nossa disponibilidade financeira, vá lá, em geral. Mas pronto, temos que criar aqui um intermédio. Eu acho sempre, eu gosto muito de madeiras, mas isto lá está. Vamos voltar sempre ao conceito do nosso jardim. Portanto, a escolha também de materiais e decoração vai estar muito ligada ao conceito do nosso jardim. Portanto, nesta fase,
tudo se conjuga, portanto, e aqui temos também muitos elementos decorativos que são giros, portanto, se tem um espaço em que não foi muito ousado na cor, por exemplo, pode dar aqui cores com almofadões, etc, pode ser muito interessante, e texturas também, penso nas texturas de têxteis, como é que vão se inserir com as texturas das plantas, por exemplo, e das cores das plantas, portanto, eu sugiro sempre optar por produtos de qualidade, e exigências a nível de manutenção. Eu acho que é um erro estarmos a fazer e a escolher mobiliário em que temos que recolher e pôr novo, e recolher e pôr novo cada vez que queremos usar o nosso jardim. Porque depois isto, tem um espaço de arrumos muito perto do seu jardim e não se importa de estar a ter que montar o jardim todo cada vez que quer usar, ou vamos acabar por não usar o espaço, nem usar as coisas, nem depois vai ser um desperdício também de dinheiro. Ou depois as coisas vão ficar no exterior e vão se estragar muito rapidamente porque não foram feitas para ficar no exterior. Portanto, opte por produtos de maior qualidade, mesmo que seja menos e mais faseados no tempo, e informe-se sempre a nível da manutenção e das suas exigências a nível de manutenção. Pronto, para textos e almofadas é sempre importante ter um espaço de arrumos e capas de proteção, etc., para os mesmos. Eu acho que é sempre importante ser mobiliário, tudo o que seja escolhas de fácil utilização, seja prático e esteja no local. Porque lá está, se temos que estar a montar todo o estaminé cada vez que queremos utilizar o jardim, acabamos por não o fazer, não é? Por último, é a implementação, ok? Portanto, aqui, para além destas layers, e já começamos a ter uma ideia, portanto, tudo o que seja materiais e estruturas, plantas e estilos de plantações, por exemplo, o número de plantas já vai para o mapa de quantidades também, o mobiliário de colocação, tudo para o mapa de quantidades, ok? Mas a ideia neste último passo é colocar todas estas ideias em prática. Portanto, pensar por passos ajuda a estruturar também a implementação. Primeiro é importante perceber as nossas limitações e ver o que é que podemos nós implementar e o que é que vamos contratar. A lista de prioridades, portanto, tudo o que era aqueles desafios que tínhamos que resolver do estudo do terreno existente, são essas as nossas prioridades e é esses desafios que vamos ter que primeiro abordar, ok? Quando contratar um profissional, ok? E pedir sempre, eu acho que é sempre importante envolver o resto da família, envolver amigos, portanto, para além nas decisões a nível de layout do jardim, etc., pedir apoio também quando for a altura da implementação, portanto, toda a gente ajudar, se tiver que limpar terreno, etc., eu acho que é importante. E claro, tá, se alguém quiser vir, eu acho que é interessante fazer uma churrascada e ter ali a família toda a ajudar a construir o jardim, pode ser um trabalho muito engraçado. E também conta uma história, não é? Sentem-se mais envolvidos depois no jardim final, eu acho que é importante. E sentir também, as crianças sentirem o sentimento de responsabilidade, não é? Se forem eles a plantar uma série de plantas num canteiro, mais rapidamente vão lá ver se estão a precisar de água, se não estão a precisar, como é que será o seu crescimento e o seu desenvolvimento, vão estar mais envolvidos, não é? E claro está aqui também que criam um jardim de sonho deles e um jardim que sintam mais uma ligação maior. Portanto, fica também uma sugestão desta viagem vossa vá lá, de criação de um jardim, criarem quase um diário, não é? Seja de forma digital, escrita, como quiserem, não é para os outros, mas é para vocês, de desenvolvimento do jardim e depois do crescimento, portanto, quase como uma representação do que é o crescimento e como é que se têm adaptado as plantas, etc. Que plantas é que se acham que se calhar estão a ter problemas entre elas ou que precisam ser substituídas. Portanto, isto tudo faz parte da viagem de criar um jardim. E claro está, dos desafios a nível do desenvolvimento e de manutenções. A implementação é muito importante. Eu sugiro, para além destes passos todos que fomos falando, a lista de prioridades, claro está, os problemas a resolver, o mapa de quantidade atualizado e orçamentado é importante. Pensem também que se podem orçamentar agora, mas só vão implementar daqui a uns meses, têm que atualizar novamente esses orçamentos, porque os materiais, dependendo dos materiais, estão a ter quase, às vezes, de semana a semana, aumentos, portanto, é importante ter isso em mente.
e quando contratem um profissional, tenham referências, seja a nível das redes sociais, de familiares ou amigos. Eu acho que é importante terem esse tipo de referência, ok? Portanto, eu espero que tenham gostado, espero que seja claro como é que funciona o passo a passo aqui para implementarem o vosso jardim de sonho. Claro está que isto também serve para a apresentação do curso online Garden Design no seu jardim. Portanto, este curso é estes temas, mas abordados em mais profundidade, ok? Portanto, os bónus que temos no curso, temos o manual do curso, impresso com agenda semanal. Eu gostei muito do manual, eu vou-vos mostrar. Portanto, este é o manual do curso. Portanto, tem uma série, depois vocês vão ver também na plataforma do curso, eu até criei um plano semanal que podem ver. Eu acho que está muito giro. O curso, este manual está impresso e vai ser só para os primeiros inscritos, depois será todo disponível de forma digital, ok? De forma digital, eu vou fazendo sempre o update do manual, ok? Mas eu acho que é giro, eu pelo menos gosto muito de ter algo táctil e impresso, eu gosto muito do papel ainda. Portanto, temos o manual do curso para os alunos, temos a biblioteca digital com imensos conteúdos, desde entrevistas, a visitas a jardins. Portanto, tem uma panóplia de artigos, todos separados e bem, com uma descrição bem visível do que é que são, para vocês se inspirarem também quando estão a planear o vosso jardim, ok? Temos um grupo exclusivo de Facebook onde vamos tirar dúvidas, etc. para os alunos e depois certificado no final se quiserem de participação no curso. O certificado é mediante, depois eu tenho vários... tenho mais pormenores sobre isto. Quem estiver interessado é mediante a apresentação do trabalho, etc. Ok? Durante este curso nós usamos algumas aplicações que vão todas explicadas e eu explico como é que se utiliza, por exemplo, como o Canva, o Pinterest e a versão gratuita de SketchUp na web, ok? SketchUp Web. Mas isso eu explico tudo durante o curso, ok? Temos sempre lições específicas para a introdução deste tipo de software. Portanto, eu espero que tenham gostado deste workshop. Como conclusão, portanto, no final deste passo a passo, deve ter um estudo do terreno e planta de implantação das novas ideias, ok? O primeiro passo será aquele onde deverá passar mais tempo, que é o sonho, que é a vossa inspiração. Passem bastante tempo aqui, não vos custa nada, excepto o vosso tempo, para terem um conceito muito forte. Eu acho que é importantíssimo terem um conceito muito forte do vosso jardim e o que é que querem. Porque há imensas coisas giríssimas, há imensas ideias giríssimas, há imensos materiais, há imensas formas e plantações e coisas espetaculares, ok? Se forem ao Instagram, basta procurarem Garden ou Garden Design e têm ideias espetaculares. Mas vocês têm que fazer escolhas. E é o conceito forte no início que vai ditar muito dessas escolhas e que vai fazer com que o vosso espaço final se sinta um espaço para além do bonito, que tenha sentido, que haja ali, que se perceba que há uma união, que há uma unificação de todas as diferentes áreas do vosso jardim. Portanto, todos os planos podem ser de forma manual ou digital, claro está. Contrato profissionais de referência, seja nas redes sociais, familiares e amigos. O exercício de quantificar todos os trabalhos é importante, ok? E um checklist passo a passo será enviada para todos os que se registarem na nossa mailing list que está na descrição deste vídeo, ok? Portanto, eu convido a visitar a plataforma do curso. Podem ver, há toda uma introdução do curso que se vê a plataforma, para quem é este curso, etc. Há uma série de vídeos que são gratuitos, basta registarem-se e conseguem vê-los, ok? Não há pagamentos, não há nada. São completamente gratuitos. Portanto, este é o checklist que será enviado agora para o vosso e-mail. É um PDF com links de leitura, com links de descrição, de checklist também, e tem o plano também do curso, portanto, o checklist geral do curso, onde também dá uma ideia do que é estes passos a passos em mais profundidade, ok? Portanto, se quiserem ver também
para além do checklist geral de planear o seu jardim, vejam o checklist do curso, dos conteúdos do curso, e que realmente poderão ver o que é que inclui todo o tipo de trabalho que está inerente ao planear um jardim e à implementação do mesmo. Espero que tenham gostado. Só mais uma notazinha. Para além, temos duas versões do curso. Os conteúdos são exatamente o mesmo, ok? A versão VIP e a versão normal. A diferença é que o VIP tem consultas 1 a 1, personalizadas, para um apoio mais personalizado quando for dos diferentes passo a passo do vosso jardim, ok? É a única diferença, tem consultas 1 a 1, mas isso tudo está na plataforma do curso se quiserem visitar, ok? Mais uma vez, muito obrigada por terem participado neste workshop, espero que tenham gostado, espero que tenha sido elucidativo para vocês que estão a pensar em planear o seu jardim. Convido-vos a visitar a plataforma do curso e, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar-me nas redes sociais. Esta é a plataforma do curso, portanto podem clicar aqui no Free Preview e lá está, têm aqueles vídeos que eu estava a falar que podem visualizar de forma gratuita. Fala aqui dos recursos e bónus em mais detalhe do curso. Pronto, aqui é a informação do workshop, aqui é o manual do curso e aqui tem o conteúdo, portanto cada um tem aqui a setinha, podem pôr para baixo e tem aqui todo o conteúdo. Este Free Preview é aqueles que podem visualizar de forma gratuita, ok? Portanto, tem aqui todas as lições que estão incluídas. Muitas vezes temos checklists específicos daquele capítulo, sugestões de leitura, etc., outros recursos. Portanto, temos uma série de muita informação para facilitar o trabalho nas escolhas e no vosso projeto de jardim. Claro está. Portanto, como podem ver, é muitas lições, mas são de forma leve, são sempre em forma de vídeo. Portanto, a ideia é, e também está no manual, portanto, no manual tem uma agenda semanal, são 8 semanas, é uma semana por cada módulo, ok? E portanto, tem aqui todo o vosso conteúdo a nível de curso. Portanto, o curso tem um custo de lançamento, de promoção de lançamento de 200 euros. Portanto, este valor será alterado para 350. Portanto, se querem aproveitar agora, e não se esqueçam que os primeiros inscritos irão receber, irão me enviar a morada e irão receber um manual impresso, ok? A edição VIP também é um valor especial de lançamento, é 400 euros, e aqui a diferença é que tem consultas 1 a 1, consultas personalizadas de apoio mais personalizado para o seu jardim, ok? Portanto, isto não são videoconferências gerais, são conversas 1 a 1 para dar um maior apoio na implementação do seu jardim. Mas convido-vos a visitar, tem aqui uma série de perguntas e respostas e convido-vos a visitar a plataforma do curso, ok? Obrigado!